trabalhar a si próprio de forma natural. Porque um dos grandes problemas que a gente enxerga hoje é que as pessoas estão tratando de problemas emocionais com medicação. É claro, a medicação é bem-vinda em algumas pessoas, em alguns momentos, é super necessário mesmo, mas a gente precisa estar atento a isso, porque a grande maioria das pessoas não precisariam tomar a medicação. E estão tomando medicação. E isso é uma preocupação, porque a medicação psicotrópica, ela causa dependência, você não consegue o mesmo resultado com a mesma dose a longo prazo. Então, às vezes, as pessoas querem resolver um problema, usa a medicação e se descobrem aumentando aquele problema, né? Por exemplo, a insônia. Às vezes as pessoas estão com uma dificuldade de dormir, acordando no meio da noite, e aí vou resolver isso como? Tomando um benzodiazepínico para dormir. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, a pessoa não vai tendo mais o mesmo resultado com a mesma dose de benzodiazepínico, porque o corpo, ele se habitua àquela dose e ele vai começar a necessitar de doses maiores para pegar no sono. Então, aquilo que seria para resolver um problema acaba causando um outro problema. E não, o pior de tudo, não resolveu, não trabalhou a causa da insônia. Eu estou dando o exemplo da insônia, que é, por exemplo, um dos sintomas da depressão. Então, às vezes, a pessoa está com dificuldade de pegar no sono, porque está ansiosa, porque está deprimida, fortemente entristecida, e aí o sono vai afetar. Às vezes a pessoa está muito triste e essa tristeza desregula todo o resto. Ela não se alimenta bem, ela não pratica exercício físico. E aí o sono, que também é um sistema metabólico, vai sofrer alteração. Então é muito importante que a gente esteja de fato atento que para tratar de doenças, de problemas emocionais, a gente precisa poder olhar para nós mesmos de uma forma mais ampla. Não adianta tentar resolver isso de formas rápidas, dinâmicas e paliativas, né? Acho que a gente está vivendo numa sociedade também de muita pressa e de muito resultado. E isso é muito confuso, porque primeiro que também a gente acaba tendendo a achar que tudo é tristeza, é depressão, porque de fato a gente vive numa sociedade muito enlouquecedora mesmo. E se a gente não se cuida, se a gente não se conecta com o nosso sistema interno, se a gente não trabalha a nós mesmos, a gente fica enlouquecido nesse ciclo dessa sociedade tão veloz que a gente vive, né? E que cobra tanto, né? Alto desempenho, que cobra tanto da gente, quase que um movimento robótico, né? Você tem que ser muito bom em tudo que você faz, tem que saber tudo, você está sempre devendo, e é muito louco, né? Então a gente tem que se cuidar, é isso, né? E um dos caminhos para se cuidar é realmente se autoconhecer, entender melhor suas emoções, seus sentimentos, aprender a nomear isso melhor. Você já parou para pensar qual a dificuldade que a gente tem de nomear sentimentos, nomear emoções, né? A gente às vezes tende a simplificar, dizer, tô triste, tô feliz. E aí, mas tá triste por quê? Não sei. E isso é muito ruim, porque como é que você vai se safar de situações que te deixam naturalmente deprimido se você não consegue minimamente identificar que situações são essas? Como que você se protege? Como que você constrói o seu próprio limite? Até para interagir com o outro, né? Para poder também dizer para o outro, olha, até aqui eu suporto, se passar aqui da minha cerquinha, já não dá mais para mim. Como é que você comunica isso para o outro se você não consegue identificar
essa cerquinha. O assunto de hoje é autoestima. Autoestima, né? Eu coloquei aqui na legenda, né? Assim, como anda a sua autoestima. Se ela está alinhada com seus objetivos ou se ela anda aí à deriva. Como que você se sente em relação a você mesmo? Porque autoestima tem a ver com essa sensação de amor próprio, de autoapreço. Como que está a sua relação com você mesmo? Quando você olha para o espelho e se vê, quando você ouve sua própria voz, quando você tem os seus próprios pensamentos, como que você lida com as suas escolhas, com os seus erros, com o seu próprio fracasso? A maioria das pessoas sentem um descompasso entre o que elas vivem e a realidade, entre o que elas desejam e o que de fato acontece na vida delas. Então, esse descompasso a gente pode trabalhar muito bem, né? Porque tem um monte de coisas que estão interagindo junto com esse descompasso. E aí a gente precisa verificar qual o conteúdo de pensamento, quais são as crenças que estão por detrás, né? Eu falo muito disso, de crenças limitantes, quais são os valores que regem as suas escolhas. Às vezes, esse descompasso nasce de uma infração dos nossos valores, inclusive, porque às vezes a gente não conhece os nossos valores, a gente não funciona alinhado a eles, justamente porque a gente não conhece os valores, e a gente acaba infringindo em nós mesmos certas violências. E aí esse descompasso acontece. O seu propósito, encontrar quais são os seus valores, isso faz a pessoa poder sacar, opa, né? Então esses são os meus valores. Então como é que eu posso a partir daqui alinhar a minha vida a esses valores que para mim são tão caros, são tão importantes? Pronto, ó, você já consegue realinhar as coisas todas. Então, quando você está passando por questões ali que são de um conflito interno, né, de uma sensação mesmo de não pertencimento ao mundo, de se sentir desalinhado, de sentir que as coisas não estão andando do jeito que você gostaria, ou então uma dificuldade muito grande para lidar com perdas, né? E tantas perdas, né? Às vezes perda de um casamento, falecimento de um ente querido, um luto, né, que ainda não foi bem elaborado, que permanece. Quando você passa por uma perda de status social que pode ter vindo a partir de um desemprego, ou a partir mesmo desse momento de crise que parece paralisar algumas pessoas, elas passam a não acreditar que é possível sair desse movimento, que é possível construir novas estratégias, que o tempo todo a gente recebe a mensagem que o país está em crise e a gente acredita que não tem fonte de rendimento, que não tem dinheiro, que não tem o que fazer. Não é bem isso, não. A gente pode encontrar novas formas de, de alavancar a vida, de seguir em frente. Então, muitas coisas acontecem que atrapalham nossa fluidez, que atrapalham o nosso caminho e que vai deixando a gente com uma sensação de estar preso mesmo. Autoestima eu acho que é um assunto super importante mesmo da gente conversar. Ainda mais no momento de hoje, né? Porque a autoestima, ou ela pode estar muito inflacionada, né? Que é a pessoa que supervaloriza a si próprio e não consegue um pouco se dar conta ali do real valor dela. Ou ela está com uma autoestima hipo, né? Valorizada, quando ela acredita que ela não é capaz, que ela não dá conta. E autoestima, que é esse amor que a gente tem por nós mesmos, né? Esse apreço que a gente constrói sobre nós mesmos, ela é fundamental para a gente dar conta aí dos nossos projetos, para a gente dar continuidade às coisas que a gente quer fazer. Porque hoje a gente já sabe, a partir de pesquisas, inclusive realizadas dentro do laboratório de psicologia positiva, pesquisas que foram publicadas pela doutora Angela Duwork, na Faculdade da Pensilvânia,
ela fez um mega estudo e a ideia, né, o que ela estava querendo descobrir, o que ela estava investigando, é o que faz as pessoas terem sucesso. E sempre tem aquela ideia de que pessoas inteligentes conseguem mais sucesso do que outras. E o que ela descobriu foi surpreendente. Ela descobriu que sim, né, pessoas com QI elevado tinham sim uma vantagem. No entanto, o que ela descobriu mesmo é que os casos maiores de sucesso não vinham exatamente de pessoas mais inteligentes, mas sim de pessoas que mantinham a perseverança. Sim. Então, ela tem toda uma teoria chamada de grit, grão, né? A gente mais ou menos interpreta como grão, mas não é, é perseverança, que é alinhado a isso. Que a perseverança, o fato de você não desistir quando está diante de uma dificuldade, de um desafio, quando você consegue motivar a si próprio e se manter focado, ainda que a sua energia dê uma desnivelada quando você fracassa no objetivo, mas que você consegue se automotivar e continuar caminhando. A longo prazo, essa vai ser a pessoa que vai conquistar, que vai chegar lá, que vai conseguir. Só que veja como as coisas estão juntas e conectadas, né? Se você tem uma estima que tende a desvalorizar a si próprio, vai ser muito difícil para você se manter perseverante. Porque quando você coloca uma meta, coloca um objetivo, tem um projeto ali na sua frente, e você começa a reunir todos os instrumentos necessários para você seguir em frente e conseguir alavancar o seu projeto. Quando você começa adiante e se depara com um desafio maior do que você tinha imaginado, ou num primeiro momento tudo que você imaginou fracassou, não deu certo. Se nesse momento você desiste, você não consegue se manter focado e automotivado, você vai largar o projeto. Se você tem a tendência a achar que você não é bom o suficiente, você vai acreditar firmemente que aquele fracasso não foi fruto de uma curva de crescimento, mas que aquele fracasso é fruto da sua inadequação. Aí está o grande perigo, né? Quando a gente pensa em autoestima, a gente precisa pensar em vários fatores. E um deles é da curva de crescimento. A gente precisa sempre lembrar que nós somos seres em construção. A gente nunca está pronto. Sempre tem alguma coisa que a gente precisa aprender, sempre tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. A gente sempre está evoluindo. E quando a gente consegue construir uma forma de pensar nessa progressão contínua, progresso é melhor do que perfeição. Quando você consegue se alinhar, que não precisa de muito, basta 1% melhor a cada dia. Se você se mantém melhorando 1%, só isso, no seu dia, 1% melhor, no fim de um ano, olha, você conseguiu melhorar em 365%. É muito bom. Então, às vezes a gente se foca, né, coloca muita energia e desafios que estão muito longe da gente e que, portanto, vão ser mais difíceis de conquistar. E aí a tendência maior é que a gente fracasse nesse caminho. E quando a gente tem uma autocobrança muito grande, em geral, a autoestima da gente também vai sofrer o baque, né? Então a gente precisa poder se alinhar com isso, de que somos seres em construção. A gente está sempre evoluindo e as pessoas estão em momentos diferentes evolutivos. Não estamos todos no mesmo momento. Então, quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue apreciar melhor os nossos fracassos, entendendo que
Quando a gente fracassa, aquele fracasso faz parte de uma curva de crescimento. E a gente consegue, inclusive, poder aprender com esse fracasso, olhar para o fracasso, ao invés dele dizer para mim automaticamente de que eu sou inadequado, de que tá vendo só, eu não sirvo, tá vendo só, eu sou burro, tá vendo só, eu não presto, tá vendo só, eu não sei fazer, é poder olhar para esse fracasso e dizer, opa, o que faltou aqui? O que eu poderia ter feito diferente? O que é necessário saber que eu ainda não sei? Quando você consegue olhar para isso de um jeito mais realístico, né? Você consegue reelaborar estratégias. A gente vive num momento tão complexo que a gente vive imerso em duas realidades muito perigosas: Instagram e Facebook. Estamos, inclusive, falando aqui do Facebook, né? São duas plataformas que a gente acha que está numa super interação social, mas, na verdade, a gente interage com o palco da vida do outro. O grande problema disso é que, quando a gente olha para a nossa própria vida, o que a gente vê são os bastidores. O que a gente vê é a nossa dificuldade de conseguir ascender. A gente vê os nossos problemas, a gente vê os nossos bastidores. Mas quando a gente olha para a vida da outra pessoa, a gente não vê os bastidores dela. O que a gente vê é o palco, é o que ela mostra, é o que está visível. Então a gente precisa estar muito atento a isso também. Porque se a gente não consegue minimamente se relacionar com essa variável de Instagram e de Facebook, a gente sempre vai estar com a estima muito baixa. Porque é isso, né? Quando você entra no Instagram, você entra no Facebook, Instagram então é mais terrível ainda que o Facebook, porque um monte de artista para seguir, e aí você vê lá, é foto de viagem, é foto de comida, é foto das pessoas na night, é foto de felicidade. Ninguém posta ali a madrugada que você passou acordado, cuidando do neném. Ninguém mostra ali você acordando de manhã descabelado, assim, ou você pegando o metrô cheio, o ônibus que enguiçou. As pessoas mostram o palco. Então a gente se relaciona o tempo todo com os nossos bastidores, porque o que a gente vê na nossa vida não é o palco, na nossa vida a gente vê os bastidores, e na vida do outro a gente vê o palco. E aí, quando a gente tenta comprar uma coisa que não casa, claro que não casa. E aí você pensa, olha só, minha vida que tá uma droga, porque eu não sou bonito o suficiente, eu não sou interessante o suficiente, minha vida não é interessante o suficiente, eu não tenho dinheiro o suficiente. E eu não tenho dinheiro suficiente porque eu não tenho uma profissão bacana. É isso o tempo todo que fica. Então, como que a gente se protege de ter uma autoestima nem elevada e nem baixa? Adequada. O que é uma autoestima adequada? Uma autoestima adequada é uma autoestima flexível. É quando você consegue equilibrar as suas expectativas com as suas potencialidades, sabendo que existem flutuações, que você não vai estar bem o tempo todo, mas você também precisa estar mal o tempo todo, que isso é uma flutuação, que vai ter aquele dia que você vai estar mais energizado, que você vai estar mais desperto, vai ser aquele dia que você vai estar mais afim de ganhar o mundo, de fazer coisas bacanas, e vai ter aquele dia que você vai estar mais na sua, mais quieto e que ok. Que é importante você poder reconhecer isso, não julgar isso, a gente poder identificar esse fluxo natural da nossa vida, essa flutuação do nosso humor, dos nossos sentidos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Às vezes a gente é muito duro e cobra da gente certas posturas que são impossíveis da gente ter. E aí, como que a gente vai cuidar da autoestima? Não cuida, né? Autoestima, na minha visão, adequada, porque eu não acho que você tem que ter
autoestima, sabe? Porque senão, se você também tem uma estima hipervalorizada, você também não vai estar adequado aí às expectativas, né? Você vai estar sempre achando que você é o fodão, né? Porque também ninguém é fodão, né? Não o tempo todo. Não o tempo todo. Então, se você também tem uma autoestima super elevada, isso não vai te ajudar muito, porque você fica hiperdimensionando as coisas, e aí você também não se conecta com a realidade, não entende o que você precisa melhorar, não entende a sua curva de crescimento. E se você tem uma estima que está lá no chão, você não consegue se perdoar pelos erros, você não consegue olhar para a sua própria vida com uma curva de crescimento que vai ter altos, vai ter baixos, né? É uma curva, né, gente? Não é um. Nem sei que nome dá isso, né? Não é uma reta, é uma curva, né? Então, uma curva. Às vezes se dá em espiral, né? Muitas das vezes o crescimento da gente se dá numa espiral. Você sobe, né? Aprende uma potencialidade, daqui a pouco você meio que cai um pouquinho, daqui a pouco você dá uma subida maior e é assim que vai. Então, quando você tem uma estima super valorizada, não te adianta muito, porque você está completamente desconectado com a realidade. Quando sua estima também é hipo, né? Também desconecta. Então, você tem uma estima adequada. E para mim, esse nome de flexibilidade sempre. Tá aí. Eu acho também que ter uma autoestima adequada é a gente ter senso de humor. Isso não acho que seja simples, não. Eu não, nem sempre eu tenho, né? Aliás, quase nunca. É uma coisa que eu preciso trabalhar mais em mim, mas que eu acho que é um bom convite, assim, a gente precisa rir mais da gente, né? Rir dos nossos erros, poder achar graça um pouco. Não que a gente vai ser bobo da corte e achar tudo engraçado, não é isso. Mas é porque às vezes eu acho que tem uma o fato da gente não se conectar com o nosso humor interno tem a ver com a severidade que a gente tem em relação a nós mesmos, uma autocobrança, o chicote na mão, sabe? Às vezes, a gente é o primeiro a levantar o chicote para nós mesmos, né? Uma cobrança desenfreada de autoeficácia. E aí, quando isso junta com essa sociedade que a gente vive, como eu dizia antes, de Instagram, de Facebook, de palco o tempo todo, né? Às vezes eu vejo umas coisas que eu fico impressionada de gente, sei lá, de ouvir uma foto do Leonardo DiCaprio, não sei quem tirou uma foto dele, um paparazzi, né? Tirou uma foto dele na praia e ele tava barrigudo, e primeira página do jornal, assim, nossa, Leonardo DiCaprio, barrigudo, ó, o cara não pode ser ele mesmo, o cara não pode ser gente, não pode ter barriga, sabe? A gente se conecta com umas loucuras de que. E é isso, né? O tempo todo maquiado, bonito, cílio postiço, sei que, e a gente acha que isso aí é a realidade. A gente toma isso como realidade. Isso é tão sério que o pessoal mais novo, né? A garotada que está chegando aí, esses adolescentes, ficam muito perdidos mesmo, né? Na autoimagem, porque quando você está fora daquilo que é colocado como padrão de beleza, padrão de magreza, quando você se sente fora disso, olha aí, é a porta de entrada para uma depressão. A quantidade, vocês sabem de um estudo, né, que eu já falei, né, de uma ONG americana, sem fins lucrativos, isso é importante dizer, porque quando tem fim lucrativo, sempre pode estar ligado com uma indústria farmacêutica, né, por detrás. Mas ela é sem fins lucrativos. Ela, poxa, colocou um estudo, ela publicou um estudo em 2010, a gente está em 2017, esse estudo é de 2010. Portanto, esses dados pioraram, tá? Mas é que o estudo foi em 2010. Que em 1960, a idade média de início dos sintomas de depressão era 29 anos e meio. Em 2010, ou seja, 1960, 29 anos e meio, quando as pessoas começavam a apresentar os primeiros sinais de depressão. Em 2010, 14 anos e meio. Uau! Então a depressão aumenta a cada dia que passa vertiginosamente na nossa sociedade. E, ó, gente, não é uma característica de um país, não, tá? Mundialmente. A Organização Mundial da Saúde, que é
a organização que faz estudos, que regula números, né, estima que são 350 milhões de pessoas no mundo todo com depressão. Gente, é muita gente. E a cada ano isso cresce mais. Tem um estudo que diz que a cada 5 americanos, 3 têm depressão. O que significa que ou você está deprimido, ou você conhece alguém com depressão. Isso é muito sério, né, gente? Assim, e nesse mundo, então, que a gente está imerso, realmente um mundo de imagem, de alta eficácia, de alto desempenho, as informações, elas chegam muito mais rápido, isso faz com que a gente tenha que absorver tudo muito rápido também. Então, parece que dá aquela sensação de alerta constante, né? A gente tem muito mais reguladores hoje, né? A gente tem o WhatsApp, a gente tem celulares no bolso, então a gente tem que estar conectado o tempo todo. O tempo todo é todo mundo te cobrando coisas, chefe te entrando em contato, querendo saber se você fez, se o relatório está pronto, é o tempo todo. Se você pensar direito, é quase que trabalhando full time. Isso é muito doido, isso é muito louco. Então a gente precisa criar mecanismos, alternativas para a gente poder cuidar da nossa autoestima, senão a gente endoida mesmo. E uma das coisas que eu acho que a gente pode construir é discernindo um pouco as coisas mesmo, né? Principalmente vasculhando o nosso conteúdo de pensamento, tentando entender quais são as crenças que nos limitam, quais são os valores que regem nossa vida. Vocês sabem, mas a gente, todo mundo tem valores, né? Vamos combinar que todo mundo tem valores, todo mundo tem mesmo. Sendo que os valores, ao longo da nossa vida, eles sofrem flutuações. Mas o importante saber é que você tem 5 valores que nunca mudam. São 5 valores principais que regem sua vida. O que acontece é que, dependendo do momento que você esteja vivendo, um valor pode, naquele momento, ser mais importante do que o outro. Mas, em geral, esses 5 valores, eles regem suas decisões, eles regem suas escolhas ao longo da sua vida. Conhecer quais são seus valores é fundamental, por exemplo. Porque quando você conhece seus valores, você tem a chance de alinhar os seus objetivos, de encontrar um propósito de vida. Às vezes a gente tende a achar que construção de propósito de vida é um papo meio de hippie, né? Mas não é, não. Às vezes, construir um propósito de vida pode ser uma coisa muito mais simples do que pareça. Quando você tem você está alinhado ali com os seus valores, você tem minimamente claro quais são os seus valores, fica um pouco mais fácil de alinhar isso, de poder encontrar aí alguma coisa que você faça que tenha a ver com isso. Por exemplo, eu tenho um dos meus valores é contribuição. Eu me sinto feliz, eu me sinto melhor, eu me sinto mais energizada quando eu sinto que eu estou contribuindo com alguém. Então, quando eu sei disso, fica mais fácil de eu poder encontrar coisas que eu possa fazer que eu sinta que eu estou contribuindo. Então, quando eu faço alguma coisa, por exemplo, essa live aqui, isso me deixa altamente energizada, por sinal é uma complicação fazer isso às 10h05 da noite, porque aí eu fico toda... e não durmo depois, né? Então, mas me deixa altamente energizada. Isso aqui me dá um pico de adrenalina enorme. Por quê? Porque está alinhado com o valor meu. Quando eu faço alguma coisa que eu sinto que eu estou contribuindo, nossa, isso faz toda a diferença na minha vida. Agora, eu não sabia disso o tempo todo. Nem sempre eu soube disso. Então, quantas vezes eu fiz coisas que eu não estava contribuindo, me sentia mal, me sentia triste, me sentia fazendo alguma coisa que eu não estava feliz, mas não me dava conta que era porque eu estava fazendo uma coisa que eu não me sentia contribuindo. Então, quando sinto, poxa, peraí,
contribuição é um valor para mim, é uma coisa importante. Então, eu posso alinhar isso com as minhas atividades. Como é que eu preciso mudar de trabalho para ter um propósito de vida? Não necessariamente. Eu posso ter meu trabalho, mas quem sabe eu posso incorporar dentro do que eu faço um valor meu, alguma coisa que para mim é muito importante, que me puxa ali para o meu centro. Então, é importante que você conheça seus valores, que você entenda quais são as crenças que te limitam, entenda qual é o teu centro de segurança, o teu centro de conforto, para que você possa funcionar de acordo com isso, alinhado com isso. Então, quando você consegue minimamente fazer essas coisas, isso isso protege a sua autoestima. Isso faz com que você não se perca com tanta facilidade nesse mundo de perdição, né? Porque é isso, né? Então, como a gente estava falando antes, a perseverança é algo que você precisa dominar na sua vida. Se você quiser ter sucesso, você precisa entender quanto antes. Entender mesmo. Mais do que entender, tá, gente? Precisa colocar isso para dentro agora. Diga para você mesmo: eu sou um ser em construção. Eu posso errar. Porque eu posso acertar também. E eu posso aprender com os meus erros. Eu posso errar. E quando eu errar, peraí. Antes de eu começar a achar e tirar a conclusão de que eu não sirvo para aquilo, que na verdade eu sempre soube que não ia dar certo, pensar o que eu posso fazer diferente, qual é a pequena mudança que eu posso fazer. Então, às vezes, a gente se foca em fazer grandes mudanças, grandes modificações, porque assim a gente acredita que terá grandes resultados, quando na verdade, às vezes, são pequeníssimas coisas que a gente precisa mexer, que a gente precisa mudar. A gente precisa cuidar, proteger a nossa autoestima. E para isso a gente precisa manter a nossa perseverança, entender que nós somos seres em construção, poder trabalhar o nosso humor para rirmos das nossas falhas, para poder interrogar melhor e aprender com o que está falhando. A gente precisa se conectar com o que é importante para a gente, de fato, não entrar nessa perdição da imagem, entender, de novo, que a gente está lidando sempre com os nossos bastidores, mas com o palco do outro. E tentar juntar uma coisa com a outra, nunca vai ter junção. A gente sempre vai estar com a sensação de que a gente está inadequado em relação ao outro. Então, é importante a gente não mensurar a nossa vida, o nosso potencial, através da experiência do outro. No entanto, tem uma coisa, antes de terminar o vídeo, que eu queria falar. Que eu não tinha pensado, e fui numa conversa hoje, até com meu marido, ele me falou disso, eu achei muito importante, achei que vale a pena a gente falar disso também. A autoestima também está muito ligado com troca de experiência. Quando a gente percebe que a situação que a gente está passando não é só nossa, que a gente também tem dificuldades, mas outras pessoas também encontram dificuldades, quando a gente pode se conectar com isso, a gente também se tranquiliza. Isso dá uma sensação de que tá tudo bem, né? Que faz parte. E aí eu até me lembrei, assim, é verdade, me lembrei da minha própria, do momento, né? Quando, para quem me conhece, sabe que eu tenho 2 filhos, né? Um já está caminhando para a adolescência, é criança, pré-adolescente, né? Mas o outro é bebê. E quando o meu segundo filho nasceu, eu ficava vendo muito YouTube e eu só ficava vendo as mães que tinham filhos na idade que o meu bebê estava. Então, sabe aquela fase do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, que é uma fase de adaptação, que a gente está super cansado, que o sono nunca fica em dia, e a gente, né, ainda está sobre alguns, né, sobre a égide aí de alguns hormônios, ainda está um pouco inchado, está tudo muito nebuloso. Pois é. Eu
para mim fazia muito bem ouvir histórias de outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu, sabe? Que não me tranquilizava. Eu me lembrei disso, falei, é verdade. Quando a gente está inserido numa comunidade, quando a gente está inserido num grupo, seja um grupo de ajuda, seja um grupo de terapia, seja os seus amigos, seja assistindo vídeos no YouTube, né, com relatos de experiências, quando você consegue ali entender da sua própria dimensão humana, né, digamos assim, você consegue talvez se perdoar mais, se sentir melhor, se sentir menos ET, né? Então é isso. Então fica aqui, né? Eu vou ficar por aqui. Gente, adorei, adoro fazer live, é tão bom, vocês são ótimos. Adoro ver aqui a minha tela aqui, cheia de mensagens das pessoas que entraram, aquele momento só, que vê esse monte de curtidinhas e corações, e isso é uma barata. Gente, isso é uma cachaça, é uma delícia. Então, que bom. Obrigada pela participação de todos vocês, vocês são o máximo. Amo de coração. Isso faz parte dos meus valores. Melhorar sua interação com você mesmo, porque esse é o meu objetivo. Ajudar com que cada um possa conhecer um pouquinho mais de si próprio, se aprofundar um pouco mais em si. E é isso aí. Tá bom, gente? Então, forte, forte abraço, gratidão. Então tá, gente. Tchau, tchau.